Que o apóstolo Paulo foi um grande evangelizador da igreja, isso você já sabe. Agora, que uma mulher foi sua companheira de evangelização e reconhecida como uma grande aliada de honra, talvez você não a conheça. Hoje, no nosso estudo das mulheres na história da igreja, nós vamos conhecer mais sobre Priscila. Para você que talvez ainda não nos conhecia, aqui neste canal eu trabalho a história de várias mulheres na história da igreja. Então, já se inscreve se você gosta do assunto, assiste os demais vídeos, nós temos uma playlist com a história de várias mulheres da história da igreja. Então, assista, encaminhe para quem gosta do assunto e não esqueça de se inscrever no canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Priscila, uma mulher do Novo Testamento e que vai nos ensinar muito sobre relacionamentos, evangelização, ministério e sobre ser uma mulher de coragem. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que Priscila vai surpreender o seu coração. Bom, Priscila era esposa de Áquila. Áquila, um judeu natural do Ponto, e eles residiam em Roma. Eis que chega a época do imperador Cláudio e ele expede um decreto expulsando todos os judeus de Roma. Então Áquila e Priscila precisam sair de Roma e eles vão morar então em Corinto. Você que já leu a Bíblia conhece que Paulo tem cartas que ele encaminha para o povo de Corinto, os coríntios, não é? E foi ali em Corinto que Priscila, Áquila e Paulo se conhecem. Naquele momento, Paulo precisava de um abrigo, precisava de pessoas que pudessem abrir as portas para ele. Imaginem, Paulo ali iniciando seu caminho apostólico, muito desamparado, com certeza, precisava de alguém que abrisse as portas. E em Priscila e Áquila, ele encontrou essas pessoas. Ele não só fica ali morando com Priscila e Áquila em Corinto, mas também passa a trabalhar com eles. Vai dizer a palavra que Priscila e Áquila, eles construíam tendas. Então Paulo ele passa a trabalhar nesse ofício também de construtor de tendas e reside ali com este casal, nesse período apostólico em que Paulo estava então em Corinto. O interessante é que Priscila e Áquila são citados em várias outras cartas. Olha isso, não só na carta endereçada aos Coríntios, a história começa também ali no Atos dos Apóstolos, onde vai contar esse início do conhecimento de Paulo com Priscila e com Áquila também, mas eles são retratados, relembrados por Paulo em diversas outras cartas. O que isso mostra para nós? Isto mostra que, de fato, Priscila e também o seu marido Áquila marcaram o coração do apóstolo Paulo. Em diversos outros momentos, ele lembra de saudar Priscila. Ele lembra de dizer, olha, saudações para Priscila, saudações para ela, né? Reverenciem a ela, porque ela é uma mulher de coragem. Lá em Romanos ele vai dizer que ela era uma mulher de coragem, que ela doou a sua vida, que ela passou risco de vida por Paulo. Então, isso demonstra que Priscila era uma grande pessoa para Paulo, era muito querida, era próxima, era muito estimada por Paulo. E por que isso? Somente porque eles abriram a sua casa para Paulo morar, né? Trabalharam com ele? Não só. A gente vai ver aqui nesse estudo que Priscila, além de ser sim essa mulher hospitaleira, de colocar a sua casa ao serviço do Senhor através do apostolado de Paulo, ela é mais do que isso. Ela foi uma teóloga, ela passou a ensinar outras pessoas e eu tenho certeza, outras pessoas passaram a acreditar em Jesus através da evangelização de Priscila. Então, minhas queridas, meus queridos, Priscila foi de fato uma co-evangelizadora nessa missão junto de Paulo. Enquanto Paulo ele ia percorrendo a sua missão em outros lugares, Priscila continuou evangelizando. Durante as palavras ali do Novo Testamento, as cartas, os livros, vai dizer que Priscila, ela estava morando em Corinto, mas ela vai para Éfeso, depois ela volta.
Tudo isso seguindo esta linha de evangelização do apóstolo Paulo e anunciando a Jesus. Então, Priscila foi uma mulher ministeriada, foi uma mulher chamada. O Senhor a chamou a essa missão de evangelizadora, essa missão de trazer para o seio ali da igreja primitiva pessoas que não conheciam a fé, pessoas que não conheciam a Jesus, pessoas que estavam afastadas. E aqui eu já quero te falar esta primeira coisa. Você também é chamada a isso, eu também sou chamada a isso. Não é porque Priscila conheceu Paulo e foi impactada por aquele chamado, ou porque ela residia na igreja primitiva, não. Nos dias de hoje, o Senhor tem esperado mulheres de coragem, mulheres de decisão, para que sejamos, neste tempo, evangelizadoras como Priscila foi lá na igreja primitiva. Que sejamos também missionárias, que evangelizemos, que assumamos para nós este ministério e que possamos, então, anunciar a boa nova. Mas como eu disse, a história de Priscila é de fato recheada de grandes ensinamentos para mim e para você. E aqui nesse vídeo eu quero deixar marcado 4 grandes ensinamentos que Priscila deixa para a minha vida e para a sua vida. O primeiro grande ensinamento é que a sua vocação nunca vai e nunca deve atrapalhar a sua missão. Priscila nos mostra como é ser uma grande evangelizadora estando casada. Aqui na história de Priscila, junto com Áquila, nós percebemos uma casa, uma família aberta à evangelização, não é? Priscila, ela poderia, inclusive como era muito comum da época, permitir que Áquila fizesse esse trabalho de evangelização e ela ficaria ali mais no backstage, vamos dizer assim, mais dando suporte, mais como uma intercessora. Mas o que a gente percebe é ao inverso. Na verdade, olha esse detalhe, na maioria das vezes, né, em que Paulo cita então Priscila e Áquila, o nome de Priscila está na frente. E você sabe que para aquela época, para o contexto social daquela época, isso não era comum. Com certeza o homem, o marido, viria primeiro nas falas, era comum que o homem fosse reverenciado primeiro, a fala fosse dirigida a ele primeiro, mas o apóstolo Paulo, ele cita Priscila antes do nome de Áquila. Isso, pelos exegetas bíblicos, vem nos indicar que Priscila teve uma missão, uma evangelização mais proeminente do que o seu próprio marido, Áquila. E aqui, Priscila nos dá grandes lições. Quantas vezes, por conta de casamento, por conta da família, mulheres se afastam da evangelização, se afastam da missão, se afastam do ministério. E não é isso que Jesus quer de nós. É claro que nós temos o dever do cuidado com a nossa família, isso é inerente. Mas se o Senhor tem te chamado a ser evangelizadora, a ter um ministério, é para que você cumpra isso e para que a tua casa te auxilie nesse sentido. A gente percebe Priscila e Áquila muito parceiros, você sabe? Muito parceiros da evangelização. E é isso que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É ali o marido e a esposa serem companheiros nessa evangelização. Se Priscila era mais proeminente, se Priscila evangelizava mais, se Priscila ensinava mais, que Áquila fosse o seu sustento, a sua intercessão. Esse é o sentido de um casal que não abdica da sua missão, do seu chamado em virtude da vocação. Sabe, minhas queridas, que isso fique marcado para a minha vida e para a tua. Nunca um resultado de oração nas nossas vidas deve ser o empecilho do nosso chamado. É só você pensar e refletir. O que você orou para ter? Orou para ter um casamento? Orou para ter uma casa? Orou para ter os teus filhos? Essa resposta de oração nunca pode ser o motivo de empecilho no teu chamado e na tua missão. Se você servir a Deus, né, antes, talvez algumas coisas vão mudar, mas o teu chamado e a tua missão deve continuar. E é isso que Priscila vai nos mostrar. O segundo ponto, Priscila nos ensina que devemos ser mulheres que conhecem com profundidade aquilo que vem do Senhor. Em que sentido? Eu estou falando no sentido do estudo. Precisamos ser mulheres que se aprofundam na doutrina da igreja, que se aprofundam na vida dos santos, na leitura da palavra, não é? Precisamos ser mulheres que se debruçam
para conseguir conhecimento a respeito do Senhor. Priscila era essa mulher. Uma das grandes provas disso, Priscila, ela começa a dar aulas para Apolo. Apolo era um judeu, orador muito famoso daquela época. E Priscila, ela começa a dar aulas para Apolo, porque apesar de Apolo ser muito famoso, ele só conhecia o batismo de João, ou seja, ele só conhecia o batismo da água, ele não conhecia o batismo no Espírito, e Priscila já conhecia o batismo no Espírito. Então ela começa a evangelizar, ela começa a ensinar Apolo ali nos rudimentos da fé, né? Sobre o batismo no Espírito, sobre tantos outros temas ali na igreja primitiva. Então eu e você precisamos ser essas mulheres que conseguem adquirir conhecimento para repassar, que sejamos mulheres que exalam conhecimento daquilo que vem do Senhor. E um terceiro ponto que Priscila nos ensina é sobre hospitalidade e dedicação de tempo para as coisas do Senhor. Perceba, eu já disse aqui que Paulo ficou com Priscila e com Áquila. Apolo também ficou na casa desse casal. Além disso, a casa desse casal, por tempos, serviu como uma igreja, como uma pequena igreja, né? Conforme ali iam tendo as evangelizações, a casa deles foi aberta para isso. Ou seja, a gente percebe muito bem que a casa de Priscila e de Áquila era uma casa aberta à evangelização. Eles eram hospitaleiros daqueles que queriam levar o nome de Jesus. E não só hospitaleiros no sentido de abrir a casa, mas também de dedicar tempo, não é? Ela dedicava tempo a Apolo, ela dedicou tempo a Paulo, ela abriu a sua casa, o seu casamento e dedicou tempo para aqueles que ali ficavam. Então, eu e você, mulher, também precisamos ter isso em mente, sabe? Tudo o que nós temos tem que ser para Jesus. A nossa casa, o nosso carro, os nossos bens materiais, nós precisamos deixá-los à disposição do Senhor. Eu me lembro quando eu e meu esposo fomos trocar de carro pela primeira vez, né? E eu me lembro que a gente sonhava com um carro mais confortável, com mais espaço. E a gente orou ao Senhor, pedindo para que, se fosse da vontade dele, que esse carro poderia ser para o serviço do Senhor. E assim foi. Eu me lembro que, né, a gente conseguiu comprar o carro e logo na primeira semana a gente teve uma missão, e essa missão foi num lugar de terra, né? A gente pegou uma estrada de terra, tinha bastante pedra, e foi muito bom ter ido com esse carro que era mais confortável, né? Então Jesus, ele já usou daquele bem material que nós conseguimos com o nosso esforço, porque aqui em casa a gente dispõe daquilo que temos para o Senhor, a gente tenta fazer isso ao máximo. E aí eu te pergunto, e a tua casa, né? Tantas vezes a gente tem casas grandes com vários quartos que poderiam acolher missionários, né? Poderiam acolher reuniões, poderiam acolher momentos de estudo, mas a gente vai se fechando muitas vezes, né? A gente tem um carro melhor, uma situação de vida melhor, e muitas vezes a gente não consegue fazer as doações necessárias, a gente muitas vezes não contribui no dízimo, a gente não ajuda os missionários, né? Tem um santo que diz que quando nós auxiliamos um missionário, nós recebemos as mesmas honras daquele missionário na parte de Deus. Então, Priscila, ela veio nos ensinar sobre essa hospitalidade, sobre esse desprendimento daquilo que é nosso, materialmente falando, para as obras do Senhor. Principalmente o desprendimento do tempo, mas também daqueles bens materiais que vamos aqui acumulando nesta terra. E um quarto e último ponto que eu gostaria de destacar aqui, é claro, Priscila, teriam muitos pontos para a gente destacar aqui. E se você está gostando desse conteúdo, eu quero te pedir, já deixa o seu like, inscreve-se no canal, assista os outros vídeos sobre as mulheres na história da igreja e vem acompanhar com a gente esse estudo. Teriam vários pontos para falar sobre Priscila, mas aqui eu vou encerrar neste quarto ponto. Priscila é um exemplo de liderança, de como liderarmos dentro da igreja do Senhor, não é? Priscila, ela exerceu liderança no sentido de que ela exerceu autoridade. Isso fica muito claro nas palavras em que Priscila é citada, né, nas histórias que ela tem ali relatado com Paulo, ou até mesmo nas menções de Paulo sobre ela. Priscila exerceu liderança com autoridade. O que quer dizer isso? A autoridade, meus queridos, nada mais é do que identidade com humildade. Priscila sabia quem ela era na presença do Senhor.
qual era o chamado que Deus tinha para a vida dela, o quanto ela podia contribuir com o reino. Ela sabia, e não só sabia, mas se colocava à disposição, mas um dispor em humildade. A todo tempo a gente percebe nas palavras que Priscila não se envaidece, muito pelo contrário. Ela entende o chamado dela, assume a cruz que ela poderia passar e evangeliza naquilo que ela tinha. Isso é ser uma liderança dentro da igreja do Senhor. A gente unir a nossa identidade, ou seja, a gente entender quem a gente é, da onde a gente veio, o que Jesus quer de nós, unido com a humildade, sem se ensoberbecer, né? Enfim, sair ali da humildade que vem do Senhor, sem crescer, não, que nós diminuamos e o Senhor cresça sempre. Isso é exercer a autoridade dentro do âmbito da evangelização. E Priscila fez isso muito bem, e ela quer ensinar a mim e a você a sermos essas mulheres que exercem a autoridade, sabendo a nossa identidade, mas sempre com muita humildade. Essa é a história de Priscila, uma mulher que foi de muito agrado para o apóstolo Paulo, que ele cita, reverencia e ama. Eu espero que essa história tenha impactado o seu coração como impactou o meu. Fique com Deus e até a próxima!